dias do canal Neinha Santos. Primeiramente, muito obrigada por você estar aqui. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho que tem aí do lado para você receber as notificações. É muito bom ter você por aqui. Hoje está uma manhã ensolarada e bonita em Santo André. E eu quero fazer esse vídeo para homenagear um santo muito amado. Aqui está ele, o nosso São José querido, pai adotivo de Jesus, chefe da Sagrada Família, patrono universal da Igreja, ele que auxilia os cristãos, auxilia as pessoas todas e seus devotos em todas as necessidades. Quero fazer um vídeo bem curto, mas quero falar desse grande homem. Foi escolhido por Deus para cuidar dos dois tesouros mais importantes, que é Jesus e Nossa Senhora. Sim, São José foi escolhido por Deus para cuidar de Maria e do seu filho Jesus. Tem muita coisa linda sobre São José, seja na internet, seja nos livros, seja onde for, porque São José é o santo mais importante de toda a igreja. Acho que não há no mundo uma aldeia, um lugarejo que as pessoas não sejam devotas dele. Ele é grandioso, ele é um homem do silêncio, porque na Bíblia nenhum dos evangelistas escreveram uma palavra sequer de São José. Ele é o homem da obediência, o homem da dedicação, o homem do zelo, o homem do cuidado. Com que cuidado ele cuidou de Nossa Senhora, com que amor paterno ele cuidou de Jesus. Depois que Jesus foi crescendo, ele ensinou o seu ofício de carpinteiro a Jesus. São José foi escolhido pela igreja para ser o patrono universal da igreja. Ele entrou no calendário litúrgico, no calendário romano, já no século IV, mas só bem mais tarde, lá pelos anos de 1800 e pouco, é que ele foi reconhecido como patrono universal da igreja. E esse ano de 2021, nós comemoramos 150 anos de que ele foi nomeado patrono da Igreja Universal, católica, apostólica, romana. Católica quer dizer universal. E por isso que o Papa Francisco, nosso querido Papa, teve a luz, a iluminação de declarar esse ano de 2021 o ano de São José, o ano josefino. E o Papa é um grande devoto de São José, inclusive o Papa é devoto de São José dormindo. São José dormindo, por quê? Porque enquanto São José dormia, ele recebeu em sonho o anúncio do anjo dizendo a ele que ele podia acolher Nossa Senhora, que a gravidez de Maria era algo milagroso, era em virtude do Espírito Santo e que ela iria conceber o Salvador. E José então acreditou, acolheu a vontade de Deus, não obstante a todas as consequências que viriam dessa acolhida, dessa aceitação, e São José se colocou disponível para estar a serviço do projeto de Deus, do maior projeto de Deus na história, que foi o evento da encarnação do Verbo. E São José participou então ativamente desse mistério, o mistério da encarnação. Sem mais delongas, eu queria contar aqui uma pequena história, mas muito interessante, sobre São José, porque São José, ele é invocado no mundo inteiro, seja para que coisa for. Por exemplo, São Judas Tadeu é dos aflitos, Santa Rita de Cássia dos casos impossíveis, São Benedito é o patrono dos cozinheiros, né? Santa Teresinha do Menino Jesus é a padroeira das missões. Agora São José é aquele santo que engloba tudo, tudo que você imaginar, que você precisar. Você pode lançar aos cuidados de São José, que ele dá o seu jeito. A história que eu vou contar é tirada desse pequeno livro aqui, O Mês de São José,
do padre Oliveiros de Jesus Reis. E a segunda edição desse pequeno livro, a editora agora Ágape, editora Ágape. É um livrinho pequeno, mas muito interessante sobre São José. Esse livrinho é do Dom Nelson. Dom Nelson é muito devoto de São José e ele está rezando a novena de São José, a ladainha diária de São José no mês dele, que é o mês de março. Aliás, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque dia 19, né, que é hoje, é o dia dedicado a São José. Dia 19 de março é a solenidade. Inclusive a igreja celebra com muita festa, faz uma pausa na quaresma para celebrar com toda a solenidade, com toda a alegria, com toda a festa, o dia dele. Ah, mas alguém pode perguntar, e dia 1º de maio? Sim, dia 1º de maio também é o dia dele. Aí é sob o título de São José Operário, São José Trabalhador, porque ele é exemplo para todos nós, trabalhadoras e trabalhadores. Então, São José é maravilhoso e ele tem 2 dias. O hoje, que é 19 de março, é mundial, é universal. A igreja no mundo inteiro, na liturgia, celebra a solenidade dele. Já o dia 1º de maio é uma memória, então não é uma festa litúrgica obrigatória. Mas todo mundo também celebra São José Operário, porque celebra o Dia Mundial do Trabalhador. E São José como exemplo e modelo. Então vamos lá para a historinha que eu prometi. Era uma vez, numa aldeia assim bem despovoada, uma aldeia retirada do centro da cidade, na Europa, não sei em que lugar da Europa. Era o mês de novembro e fazia muito frio. Era uma noite chuvosa e fria de inverno, inverno europeu, mês de novembro. Morava um pouco distante daquela aldeia um sacerdote, um padre de meia idade. E naquela aldeia despovoada morava um casal de idosos, sozinhos, não tinha nem vizinhança, eles moravam sozinhos. E o senhor, o velhinho, estava muito doente e ainda não tinha tido condições de chamar o médico. Naquela noite, aquele velhinho piorou muito, ele ficou muito doente, ele não conseguia respirar. E ele começou a tossir tanto que ele começou a ter vômito de sangue. Não sei se era tuberculose que ele tinha, uma doença gravíssima que atacava os pulmões. Não é por nada que agora a gente está vivendo essa pandemia terrível do coronavírus, né? Então, esse velhinho estava lá sufocado, sem poder respirar, à beira da morte, agonizante. Tudo bem. Aí, aquele outro padre que eu te falei, que tinha um padre que morava um pouco longe, foi acordado assim do nada, ele acordou de repente alguém batendo na porta da casa dele. Ele não era o pároco daquela paróquia. Alguém chamou e disse assim: olha, padre, era o padre Messias. Olha, padre Messias, assim, tem um casal de idosos cujo senhor está nas últimas e ele precisa de um padre. E o nosso pároco foi enviado para outra paróquia e nós estamos sem padre no momento. Era um senhor forte, assim, bem, um capuz, uma proteção, porque fazia muito frio naquela noite escura, naquela noite chuvosa, não se via uma estrela, a luz do luar não brilhava naquela noite. Aquele padre escutou aquele senhor chamando por ele, era um momento assim muito complicado, ele teria que sair no meio da noite e seguir as orientações daquele senhorzinho e ir até aquela aldeia, até aquela casa para atender a confissão e dar a unção dos enfermos àquele senhor idoso agonizante. Aí aquele sacerdote, mais que depressa, se vestiu, não questionou nada e foi seguindo as pegadas daquele senhor, as orientações dele, até chegar àquela casa de idosos, onde estava aquele casal. A velhinha estava desesperada, não sabia o que fazer para o marido, ela sozinha ali e vendo o marido dela se esvaindo, né, porque no vômito de sangue e ainda sem poder respirar, era um desespero sem tamanho. Aquele padre chegou,
e disse assim: olha, eu vim aqui atender o seu esposo. Alguém foi me chamar, foi seu filho, foi seu neto? Disse para a velhinha, né? Aí ela disse: não temos ninguém aqui, nosso filho mora muito longe, nossos netos não estão conosco. Nós não podemos chamar, nós apenas pensamos, porque ele queria muito a presença de um padre, mas eu não podia, não tinha nada para fazer. Aí, sem mais conversa, o padre atendeu o idoso, ele se confessou, pediu perdão dos seus pecados, recebeu a unção dos enfermos e foi assim lentamente repousando, sua afeição mudou, ele ficou mais sereno, mais tranquilo. E assim ele deu o seu último suspiro com a presença de um padre. E o padre Messias, então, concluiu que aquele senhor que foi chamá-lo, sem dúvida nenhuma, foi São José, porque o casal de idosos era muito devoto de São José. E eles pediam juntos que eles não morressem sem a presença de um sacerdote. Que São José, patrono da boa morte, estivessem com eles nessa hora, na hora da partida. E assim São José foi chamar o padre Messias lá do outro lado da aldeia para atender aquele velhinho e fazer com que ele morresse em paz, na graça de Deus, tendo recebido 2 sacramentos, o da confissão e da unção dos enfermos. Então é essa historinha que eu quis contar nesse dia de São José. E tudo que vocês quiserem saber sobre São José, basta procurar no YouTube, procurar no Google ou procurar nas bibliotecas religiosas, católicas, que vocês vão encontrar muita coisa maravilhosa desse santo lindo. Todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão a ele e a nossa fé, porque ele atende os pedidos. Santa Teresa d'Ávila tem muita história dela com São José. Santa Teresa d'Ávila, que é a primeira doutora da Igreja, e São João da Cruz, foram os 2 santos que no século XIX fizeram assim crescer muito no mundo a devoção a São José. E a devoção a São José não para de crescer. E nós brasileiros amamos demais esse querido santo, pai adotivo de Jesus e patrono universal da Igreja. Então é isso, um grande abraço para você. Fique com Deus e que São José também seja o seu protetor na sua vida e te garanta uma boa morte. Beijo, um sopro de vida.